Muito bem, gente! Regressando de férias. Sim, eu estava de férias. Vamos começar mais um vlog depois de um hiato aí de um mês. Eu acho que eu fiquei até mais do que isso, né, da outra vez, entre o último vídeo e o anterior. Eu acho que eu passei até mais tempo sem postar. Não sei mais, tá? Eu ainda tô tentando ver essa questão de vlog, se vai ser semanal ou se não vai ser. Como eu estou fazendo agora, nesse momento, é tipo assim, ó. Quando me der na telha, eu gravo. Eu acho que vai ser isso. Quando me der na telha, eu gravo. Eu tava até querendo começar a fazer um formatinho melhor de fazer e apresentar a pauta das coisas que eu ia fazendo por dia pra vocês, mas eu acho que eu não vou fazer isso não, tá? Eu não vou fazer isso não, pelo menos não essa semana, porque, gente, uma loucura, tá? Uma loucura. A semana passada era pra ter sido de folga depois das minhas férias e foi uma loucura, tá? E foi uma loucura auto-infligida, foi culpa minha. Eu inventei de que eu queria ver todos os meus amigos e conversar com todo mundo que eu não mantive contato, assim, durante as férias. E aí eu simplesmente não parei quieta. E tinha festa, tinha ensaio de dança. Ai, gente, foi mais estresse do que eu estava antecipando. Era pra ter sido algo light, que me acalmasse e tal. E aí eu já tô voltando assim, ó. Queria ter voltado de férias? Não, tá? Não queria ter voltado de férias. Voltei com saudade de trabalhar? Não, não voltei com saudade de trabalhar. Eu ainda tô de saco cheio, ainda tô cansada. Porém, eu preciso admitir que me fez bem as férias. Me fez bem essas férias. Me fez sair um pouco daquele estado de pessimismo crônico e completo desânimo, tá? Eu vou precisar de férias mais seguido. Como vou fazer? Não sei, tá? Porque eu já torrei todo o meu dinheiro, não sei o que eu vou fazer. Mas eu voltei pelo menos. Vamos tentar começar uma renda extra aí, porque eu vou precisar para pagar tudo que eu gastei durante essa viagem, gente, porque foi uma viagem que eu fiz na cagada, por necessidade, completamente impulsiva mais ou menos, mas sim, um pouco impulsiva. E é isso. Mas vamos lá. Gente, o que eu quero começar falando pra vocês que eu fiz nessa segunda-feira, tá? Porque eu tô rebelde. Eu voltei rebelde, eu voltei vida louca, tá? Eu fui vida louca pras férias e eu voltei vida louca. Então, assim, minhas responsabilidades que se fodam, o que eu vou fazer agora é o meu chamado. É o meu chamado, é o que eu preciso fazer da minha vida, porque senão eu vou morrer de depressão, que são os meus projetos. Então, assim, comecei algumas coisas aqui hoje. Então, hoje mesmo, ao invés de tirar um cochilo, ao invés de dar uma descansada, olhar a televisão, eu sentei aqui e eu escrevi, tá, gente? Eu escrevi aqui, ó, porque não tá andando aqui, tá? Eu escrevi um roteirinho para um zine, tá? Escrevi um roteirinho para um zine. E não só isso, eu rascunhei este zine. Rascunhei, fiz o layout dele todo aqui, naquele esquema, sabe? Sabe aquele esquema que tem o corte no meio aqui? E aí a gente monta assim? Então, fiz todo o rascunho do meu zine aqui e vou desenhá-lo durante a semana. Ele já tá escrito, já tá tudo certo. Parte 1, tá, gente? Parte 1. E vamos ver, tá? Ai, Cris, como eu compro esse zine? Ai, Cris, como eu faço pra fazer esse zine? Gente, nós não estamos trabalhando com venda ainda, ok? Eu estou trabalhando com produção, porque eu cheguei e disse assim, ó, chega de planejar, chega de marketing, chega de ficar só que nem o Kiko, que vou chutar a bola, eu vou chutar a bola, mas eu vou chutar a bola, eu vou chutar a bola, eu nunca chuto. Vamos só produzir material. Então, assim, ó, até dezembro, a minha meta é acúmulo de material pronto. Depois a gente pensa em venda. Depois. Vamos ver isso depois, tá? A gente não vai pensar nisso agora. Então, é isso. A segunda-feira, dia 3 de novembro, começa assim. E vamos ver como é que vai ser os outros dias, tá? Porque as coisas aqui em casa já estão começando a mudar, tá?
A minha roommate temporária já está se encaminhando para a sua saída, porque ela ia ficar realmente aqui provisoriamente, porque ela vai estudar fora, vai fazer intercâmbio, e ela já está com as malas prontas para sair daqui essa semana, então eu já vou começar a ter um pouco mais de liberdade de gravar aqui para vocês. O meu irmão continua vindo trabalhar aqui umas 3 vezes por semana, não tá tão seguido, mas ele continua, mas mesmo assim eu tenho um pouco mais de tempo livre para ficar gravando. Não que eu não possa gravar com eles aqui, né, gente? É só porque é mais fácil eu simplesmente, lembrei de gravar uma coisa, já gravar ali na hora. Quando tem gente, eu tenho que me preocupar com o silêncio, se eles estão em reunião, se não estão em reunião, sabe? Então, por isso que eu acabo gravando menos quando eu tô acompanhada. Mas é possível que a minha vida volte ao normal do que era antes, o que não acho tão bom, tá? O que não é tão bom pra mim. Eu tava gostando do movimento aqui em casa, mas tudo bem, gente. Agora que eu sei o que eu quero da minha vida, se eu quero movimento, se eu quero o que, eu vou tentar buscar, né? De repente, não sei, sair mais de casa, outro roommate, não sei. Então vamos ver. Tá, gente? É isso pela segunda-feira. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Amanhã eu quero começar pelo menos a trabalhar em uma das ilustrações. A parte boa desses zines, tá, gente, é que eu não estou pretendendo fazer algo muito difícil, tá? Então, a ideia não é fazer um desenhão mega realista, não. É pra ser um negócio meio cômico, então é pra ser aquele estilinho, tipo... Bom, quem me acompanha sabe como é que eram minhas publicações do Eu Amo Minha Roommate, que eu fazia com a Ariane Halber quando a gente morava juntas. Então vai ser mais ou menos daquele jeito. Quem não sabe o que é, irá descobrir. Porque é um estilo bem simples de desenho, não é nada muito, muito horrível. Eu vou fazer tudo no papel. Eu quero fazer tudo com canetinhas assim, markers. E é isso, vai ser só canetinha marker e no papel com uma arte final bem simples, tá? É isso, tá? Até o lettering tô pensando em fazer à mão, tá? Porque é isso, tá? Porque eu quero algo artesanal, eu quero puxar as coisas tudo pro papel agora. Eu que sou toda digital, quero puxar tudo pro papel. Eu acho que é no papel que estão as coisas, certo? Então é isso. Até amanhã. Muito bem, galera. Hoje é 5, dia de pagar as contas. 5 de novembro, quarta-feira. E ontem, durante a sessão de desenho, nos deparamos com o primeiro obstáculo da pauta, que é... Talvez eu tenha que mudar algumas coisas. Assim, eu sei que segunda-feira eu comentei com vocês que eu queria fazer as ilustrações com canetas e tudo mais. Só que depois, quando eu efetivamente fui colocar a mão na massa ontem e fazer os desenhos, eu pensei, poxa, mas aí se eu fizer com caneta, eu talvez gaste muito material, porque a verdade é que canetas, tipo essas Tombow, que eu acabei de testar nesse papel aqui,
E essas outras aqui que são... Não sei que marca é essa, gente, mas isso aqui é pra ser uma imitação de aquarela, não sei. O problema desses materiais é que eles não têm muita carga, assim, pra gente ficar fazendo um projeto inteiro com eles. Então eu fiquei meio, não, eu acho que é melhor eu migrar para uma guache, no caso, né? Na verdade, eu quis usar a aquarela, eu quis usar a guache como aquarela. Porque a guache nada mais é do que uma aquarela mais pastosa, tá? E com adição de um fundinho, assim, mais fosco, né? E eu não gostei de como ela ficou neste papel, tá? Vocês podem ver aqui, olha só, linda imagem, super... É uma coisa muito expressiva, né? Do meu estado de ânimo dos últimos anos, tá? Mas como vocês podem ver, fica uma textura meio ruim, porque eu também não pensei. Era uma coisa que se eu tivesse pensado, eu ia ter já visto que papel liso e guache não... É sabido da minha parte que guache e papel liso não são uma boa combinação, e aquarela, inclusive, também. Então, não deu bom, porque eu achei que ficou muito, com uma textura muito, não sei, não gostei, tá, gente? Mas em compensação aqui, as canetinhas que eu botei nesse papel ficaram boas. Precisa ser esse papel? Não, não precisa ser esse papel, é só trocar o papel, eu posso fazer de guache e aquarela, não tem problema nenhum. Só que eu sou muito sovina. Eu sou muito sovina com os meus papéis de aquarela. E eu tenho esse blocão aqui, ó. Eu tenho esse blocão aqui de Hahnemühle, de um papel bom, gramatura boa. Só que, nossa, é bastante, sabe, gente? Que eu preciso começar a usar. Então eu tava afim de usar ele pra não ter que ficar... Porque eu tenho muito menos papel aquarela, né? Do que eu tenho desse papel aqui. Então, eu fiquei confusa. Eu estou ainda confusa. E hoje vai ser uma merda, porque eu não vou ter tempo de desenhar, eu acho. Eu vou tentar levar pra faculdade. Vou tentar levar pra faculdade, pra de repente dar umas esboçadas. Porque é bom prestar atenção em aula enquanto eu tô desenhando. Me faz absorver melhor os negócios. Então, de repente eu leve pra lá. Mas aí, enfim, tem essa questão, é só trocar o papel se eu quiser. E aí, por outro lado, eu também fiquei pensando assim, tá, mas o meu zine, do jeito que ele vai ser feito, porque ele vai ser... A verdade, gente, é que o tema do meu zine vai ser as minhas férias. E ele vai ter mais de um volume, tá? Cada volume sendo uma folha 3, né, dobrada, como eu mostrei pra vocês na segunda-feira. Então, cada volume vai ser desse tamanico e vai ser uma folha. Já manchei de tinta aqui, porque eu tava fazendo os experimentos. Isso aqui é só o boneco, né? Enfim, desse jeito aqui, né? Então, e aí, não necessariamente tudo precisa ser igual. Eu posso ir mudando os materiais se eu quiser. Porque a ideia é essa, é liberdade. Ai, quem é que quer ouvir sobre as tuas férias? Não importa. Eu estou fazendo o que eu quero fazer, sabe? Eu tô tentando me dar essa liberdade e eu quero trabalhar o meu perfeccionismo. Então eu já pensei em, fazer esse desenho, porque não ficou certo, não sei o que, bababá. Gente, foda-se. Eu tô assim, ó, tentando trabalhar essa coisa de só fazer. Eu quero fazer e eu quero acumular material, que nem eu falei segunda-feira. Mas enfim, então eu ainda estou confusa, mas pra falar a verdade pra vocês, acho que eu já esclareci essa minha confusão. Eu vou fazer de marker, assim, essas canetas mesmo.
aqui nesse papel liso, tá? Eu achei que ele não ia ficar, eu achei que ia ficar riscadinho, sabe? Aquela coisinha de canetinha, mas não ficou. Ficou bem fluido. Então eu acho que eu vou realmente continuar as outras páginas, porque isso aqui na verdade foi só um desenho. Na verdade, esse desenho ele nem é do primeiro volume, tá? Esse aqui na verdade é para ser a capa do segundo volume, mas que eu acho que eu vou usar de pôster. Ah, enfim, eu sei que eu tô falando tudo pela metade, mas enfim, gente, a ideia é essa. Eu acho que eu vou fazer de canetinha mesmo, que eu tô pensando também, que eu vou fazer por etapas esses desenhos. Eu não vou terminar um a um. Eu vou esboçar tudo, eu vou arte finalizar tudo e depois eu vou colorir tudo. Eu vou fazer dessa forma. Volume por volume, tá? E teve uma outra coisa também que eu decidi fazer e que agora eu vou... Porque eu decidi aproveitar este zine para ele ser entregue como um trabalho de uma das minhas cadeiras da faculdade. E eu vou precisar fazer 2, porque nessa cadeira a última avaliação é que a gente faça uma espécie de publicação, pensando em embalagem, em projeto gráfico e tudo mais. E aí eu disse assim, vou unir um útil ao agradável. Então eu tenho até o final do mês para terminar esses 2 zines, quer eu queira, quer eu não queira, porque eu preciso passar nessa cadeira. Então, torçam por mim, eu vou tentar fazer diariamente alguma coisa. Então, minha gente, estou aqui ao lado de Pedrinho. Eu passei. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, 6 de novembro. E, gente, que dia que eu senti uma inútil. Eu não sei, gente, eu passei o dia com sono. Eu tenho esse conceito. Sabe que quando a gente faz uma dieta, um negócio, a gente tem sempre o dia que a gente pode roubar, sabe? O que eles chamam de cheat day, né? Em inglês, ai que nojenta falando em inglês. Ah, gente, vamos fazer uma versão que é o dia da matação, basicamente. É o dia da matação. Vamos fazer a nossa versão em português do negócio. É o dia da matação de aula, sabe? Como é que vocês chamavam matar aula? Agora não consigo não me vem nenhuma, a única coisa que me vem é matar aula, mas enfim. Então, nas dietas, a gente sempre tem o dia da matação, onde a gente sai da dieta, pode comer um hambúrguer, pode comer um doce, a gente sai um pouquinho da dieta, né? E, e eu, às vezes, tenho essa matação em relação ao trabalho. Existem épocas em que eu perco a mão e tem uma matação atrás da outra? Sim, tem. Mas isso não se chama preguiça nem procrastinação, isso se chama exaustão crônica. E aí eu simplesmente não consigo render muito. Mas hoje foi um desses dias. E às vezes também tem aquela questão, tem várias questões, né, gente? Pode ser hormonal, pode ser sabe? A gente acorda meio virado mesmo, ou a gente não conseguiu dormir bem naquela noite por alguma razão. Se bem que eu acho que eu dormi bem, cara. Só dormi pouco, realmente. E ou talvez a gente até escolhe a alimentação meio errada, sabe? Eu achei que eu tinha arrasado no meu almoço hoje, que eu comi, tipo, uns tortei de espinafre com ricota com frango.
Não foi uma refeição tão ruim, né? Se bem que nos outros dias eu tava comendo muito melhor do que isso, que eu não tava comendo massa, né, gente? Eu tava comendo um arrozinho integral com feijão, que eu tava indo no bifezinho aqui perto de casa. Só que eu não tenho dinheiro pra ir no bifezinho todos os dias, né, gente? Às vezes a gente precisa comer em casa, tem que cozinhar, né? Por mais que eu deteste, por favor. Enfim, eu só tô jogando papo fora com vocês, né? Mas, enfim, a semana foi ótima até hoje. Que realmente, gente, assim, ó, eu tô sentindo meus olhos pesados e eu não parei de bocejar. E eu já tirei os 2 cochilos. Sério, sério. Eu normalmente, gente, eu não tiro cochiletas russas, tá? Essa noção de ir dormir sem um timer, pra mim, é uma furada absurda. Se eu durmo mais de 20, 30 minutos no meu cochilo, eu acordo sem saber onde eu estou, em que universo me encontro. E eu fico sem funcionalidade. Ah, mas eu já tirei 2 cochilos, assim, um antes do almoço e outro depois do almoço, de 30 minutos mais ou menos. O segundo cochilo eu apaguei de um jeito que eu até acordei antes do timer e eu pensei assim, meu Deus, quanto tempo eu dormi? Será que esse timer tá funcionando? Porque eu tive a sensação de que eu dormi um monte, assim. Mas mesmo assim, ai, gente, fiquei muito. E aí eu cometi erro. Eu cometi o erro de ir pra internet, de olhar vídeos, gente. Eu preciso dizer pra vocês uma coisa que eu constatei depois das minhas férias é que eu não posso mais olhar para uma tela. Eu não posso mais. Ah, para trabalhar, beleza, tá? Mas eu digo assim, ó, para entretenimento, gente, eu não posso mais. Eu tava sendo a pessoa contra redes sociais e shorts e reels e aqueles vídeos curtos, né? Já dei altos discursos a respeito do quanto isso me faz mal, do quanto eu fico presa naqueles loopings, quanto é viciante, quanto me detona mentalmente e me faz sentir justamente assim, meio prostrada, meio. Então, assim, idiota, né? É um vício. Eu realmente tenho um problema. Que eu, às vezes, quando fico meio assim, eu acabo me alimentando com essas coisas e aí me deixa pior ainda, mais devagar e tal. Mas agora eu tô percebendo que até séries e filmes, gente. Séries e filmes e vídeos longos já não estão fazendo bem pro meu foco e pra minha motivação, sabe? Parece que eu fico tão cansada mentalmente de ficar sempre consumindo alguma coisa que eu tenho que fazer nada. Tem que fazer absolutamente nada. Tem que ficar olhando pra parede, tem que ficar olhando a paisagem. Tem que ser assim, porque senão eu fico completamente. Não sei, a deriva, né? Mas enfim, mudando de assunto, vamos falar de coisas dos projetos. Gente, eu tentei sentar e desenhar. Eu juro que eu tentei e eu já vi, tá? Eu não tô no meu melhor dia. Eu juro que eu tentei, gente, mas não deu. Não rolou. E tipo assim, ontem eu produzi super bem. Vocês viram os desenhos que eu fiz ontem, né? Eu fiz já 2 ilustrações. Eu só. Aquilo que eu falei, né? Eu vou tentar agora esboçar todas as ilustrações do primeiro volume, depois arte finalizar todas, depois colorir todas, tá? Com certeza eu não vou acabar essa semana. Mas. Eu vou documentando aí tudo que eu for produzindo, certo? Até, gente, eu acho que os próximos vlogs eu vou fazer diferente. Em vez de fazer uma coisa meio semanal louca, eu vou só gravar quando eu conseguir produzir essas coisas do Zine. E aí eu faço um compilado ali de tantos dias e mando. Mas agora, na verdade, as próximas semanas, as próximas 2 semanas, elas vão ser bem livres para eu poder fazer essas coisas, tá? Eu tô me programando ainda com os títulos que eu tenho que colorir, mas não tem nenhum para ontem, né? E o que é ruim e é bom, né? É ruim porque isso significa que realmente tá muito devagar no meu trabalho, tá muito devagar. Eu preciso uh, prospectar clientes para ver se eu consigo mais trabalho o mais rápido possível. E eu tô procrastinando. Isso eu estou procrastinando.
responder os meus e-mails. Estou procrastinando os meus e-mails lindamente. E eu preciso atacar os meus e-mails. Eu só respondi os urgentes, os pra ontem, as coisas mais que precisavam de uma resposta imediata, mas desde que eu saí de férias, eu não faço uma varredura nos meus e-mails todos, e eu preciso mandar e-mails para editores novos, dizendo que minha agenda tá aberta e tudo mais. Editores novos não, né? A minha carta de editores que eu tenho. E eu preciso fazer isso imediatamente. Mas eu já separei essa semana e a próxima pra meio que colocar essas coisas em ordem e fazer os meus projetos pessoais. E aí eu vou. Eu acho que essa semana vai ter um pouquinho mais de ação nesse aspecto. E aí depois disso, quando começar a colorização e coisa assim, eu não sei quanto que eu vou conseguir produzir diariamente dos meus projetos pessoais, mas eu vou documentando toda vez que eu conseguir separar um diazinho por semana, pelo menos, eu quero sempre ter pra poder trabalhar neles e tal. Ah, mas hoje de manhã eu escrevi um pouquinho, tá? Eu escrevi um pouquinho antes de ir pra malhar, tá? Antes de ir malhar, eu escrevi um pouquinho. Eu tô tentando escrever bastante à mão. Eu tô escrevendo bem aos pouquinhos, tá? Que é um romance que eu tô escrevendo, tá? E ele tá bem no início, bem no início, bem no início. Mas eu tô querendo ver se eu crio o hábito de escrever pelo menos algumas linhas por dia. E eu quero ver se eu escrevo o primeiro rascunho dele todo à mão, pra não precisar de tela, pra não precisar ficar, sabe, consultando a internet o tempo todo. Só me dá a liberdade de escrever como vem a cabeça e aí fazer o segundo rascunho quando eu passar tudo a limpo. E vai ser isso, tá? Mas é isso, tá, galera? Então, tá. Até amanhã. Ainda não decidi se eu vou postar esse vlog amanhã ou segunda. Vamos ver. Ui! Porcaria, quase caiu essa merda. Ui. E assim começamos. Gente, a minha bagunça aqui, né, que eu não consigo arrumar nunca. E só para complementar a crise de ontem, já decidi que eu vou publicar este vlog na segunda-feira, tá? Eu acho melhor publicar na segunda-feira. Eu vou tentar, né, divulgar ele bastante durante a semana. Só que eu tenho que me lembrar de fazer as postagens, né? Eu tenho que me lembrar, porque eu sempre esqueço, gente. Eu sempre me esqueço, eu me acostumei agora a não fazer qualquer postagem, não mexer no Instagram durante a semana, e aí eu acabo me passando nesse aspecto. É que é muito difícil, gente, não entrar no Instagram e aí perder um tempo olhando o conteúdo, e eu não posso fazer isso durante a minha semana. Não posso. Não posso mesmo, porque senão fica tudo zoado. Enfim, gente, ontem eu falei pra vocês que não rolou desenhar e tudo mais, tal. Eu até comecei aqui a fazer um esboço, uma parada. E a ideia, na verdade, era ter trabalhado um pouco mais durante essa manhã de sexta, porque eu tenho uma reunião agora às 14 horas, depois eu tenho que ir num painel, assistir uns meus amigos num painel. Meu ânimo pra fazer isso, péssimo, né? Porque tá uma chuva nojenta aqui em Porto Alegre, que não parece que vai acabar tão cedo. E aquela constante que não dá uma trégua, assim. Ai, que saco. Eu até esfriou tanto que eu comecei a colocar casaco em cima de casaco. Botei uma camisa, depois botei o casaco. E tá frio. Tá frio. Mas, enfim, eu até queria ter desenhado alguma coisa antes de gravar pra vocês, mas ainda não deu. Já é quase 2 horas, já tá quase na hora da minha reunião, mas eu ainda não consegui me concentrar pra fazer isso. Minhas manhãs de sextas-feiras são sempre meio confusas e meio bagunçadas, porque é o dia da faxina aqui em casa, né? Então, tem todos esses rolês. Mas é isso, basicamente. Eu ainda tenho esperanças de produzir coisas durante o dia, mesmo tendo que ir nessa reunião, nesse painel. Eu vou tentar fazer alguma coisa quando eu voltar. Nem que seja só escrever um pouquinho. Eu não consigo pensar nada agora, gente, porque eu estou com fome. E quando eu estou com fome, eu simplesmente não consigo pensar em mais nada a não ser comer.
Então eu tô esperando o meu almoço chegar, porque eu me rendi a pedir comida. Porém, eu gostaria só de me dar um tapinha assim, porque eu ainda peguei uma promoção. Que às vezes quando eu fico com fome, gente, eu fico cega e eu peço o que eu tenho vontade de comer. Não importa o quanto custa. E isso é péssimo pro meu bolso. E como uma pessoa que a partir de janeiro não vai ter trabalho nenhum de colorização, eu não acho esperto ficar gastando dinheiro com essas coisas. E eu até tenho aqui em volta no bairro os bifezinhos que eu falei pra vocês. Fiquei muito tentada a ir, mas consegui uma comidinha que é mais barata que o buffet. Uma laminuta que é mais barata que o buffet, que deve estar chegando daqui a pouco. Eu só consigo pensar nela, eu não consigo parar para me concentrar em nenhum desenho, em nenhuma escrita, em nada, até comer. É basicamente isso. Oi, pessoas. Estou aqui com a minha chinela, nem sei como chama isso aqui. É domingo. Gente, dia. Que dia é hoje? Nem sei. 9, 10? Enfim, vai aparecer na tela, tá? Vai aparecer na tela. Como vocês podem ver, está rolando um processo que, se vocês quiserem dar uma olhadinha, e eu já explico o que está acontecendo. Então, está rolando um processo. Então, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo é que eu, como boa workaholic, pessoa que tem vício em se sobrecarregar, e aí, agora que eu percebi que a câmera está torta, vai ficar assim, tá, gente? Porque foi onde eu consegui posicionar ela, em cima da minha cadeira, então ela tá meio torta. O que aconteceu? Eu me comprometi a pintar uns figurinos. Vai ter mostra da minha professora de dança agora no sábado que vem, dia 15 de novembro. E eu até vou dançar nessa mostra e tudo mais. Ai, gente, toda essa história do figurino foi um grande estresse, sabe? Várias coisas aconteceram antes de eu viajar em outubro, antes de eu sair de férias, que me estressaram. E foi um acúmulo de coisas. E dentre uma delas, essa questão dos figurinos foi uma, porque eu entrei nesse rolê super empolgada, porque eu ia desenhar os figurinos desse ano, tá? E eu desenhei os figurinos. Só que não encontramos costureira para fazer todos. Ou seja, várias das minhas ideias tiveram que ser descartadas por conta da costureira ter pulado fora, não ter conseguido, sabe, de ter dito que não ia conseguir fazer a tempo. E eu acho que a gente não calculou muito bem esse tempo de fazer os figurinos, né? De fazer o desenho dos figurinos antes de. Enfim. Foi tudo uma confusão. Mas enfim, alguns figurinos foram salvos, conseguiram ser salvos. Da minha turma conseguiu ser salvo, a gente conseguiu comprar algo parecido com a minha ideia e vamos usar. E teve uma turma, porque minha professora tem várias turmas de dança, né? Teve uma turma que conseguiu uma costureira, porque a ideia era até bem simples, e aí ela conseguiu fazer a tempo os figurinos delas. Só que este figurino exigia ser pintado, né? Porque foi a minha ideia, fui eu que arranjei esse trabalho pra mim, tá? Não foi ninguém que me obrigou a fazer. Fui eu que inventei. Mas em minha defesa, está ficando muito bonito, tá? Eu mostro pra vocês quando ficar pronto, efetivamente, no cabide só. E
E é isso, porque a gente não tem como colocar no YouTube as coreografias por conta da música ter direito autoral, e a minha professora paga o ECAD pro dia da apresentação, mas não para usar no YouTube, né, gente? Então, não vou poder mostrar para vocês aqui elas dançando, mas com certeza acho que no palco vai ficar bem bonito, elas vão gostar do resultado. Eu tô gostando do resultado, tá ficando exatamente como eu imaginei dentro da minha cabeça. E é isso, estou fazendo. Só faltam mais 2 figurinos para eu pintar. E depois desses 2 é só uns toquezinhos. E eu acho que eu consigo entregar para as meninas na terça-feira. Então vai dar tempo mais do que suficiente para elas experimentarem. Não vai dar para mudar nada, obviamente. Se elas tiverem alguma reclamação a respeito do negócio, eu não vou poder fazer nada a respeito, porque está acabando a tinta que eu comprei e tá muito em cima do laço. Então eu espero que elas gostem, porque vai ser o que vai ser. Mas eu tô achando que tá ficando lindo, tá? De qualquer forma, eu tenho que terminar mais esses 2 figurinos e já é tipo quase 5 horas da tarde. Vocês me desculpem a iluminação meio cagada, porque bate muito sol aqui, como vocês podem ver. Bate muito sol direto aqui no meu apartamento. Só que para eu conseguir sobreviver no calor, eu preciso dar uma fechada nas persianas, né, gente? Mas eu gosto muito da luz que ele me traz, porém ele dificulta um pouco na hora de fazer um enquadramento com uma luz assim, bacana. Se bem que tá bem legal aqui, né? Talvez. Enfim, eu não acho nenhuma tomada, nenhum enquadramento que eu faço aqui nesse meu apartamento bonito por conta dessas paredes horrorosas que precisam de pintura, que eu não consigo me organizar pra pintar. Eu não quero pintar eu mesmo, porque eu não tenho paciência, já tenho muito trabalho. Eu tenho que terminar essas portas aqui, tá com os marcos aparecendo, eu preciso comprar o marco, porque eu não sei, não veio com as portas, não veio com o kit de porta, não veio os marcos. Decidi dar uma trabalhada a mais esse final de semana. Então, assim, está uma mescla de descanso com produção. Eu estou tentando fazer todos os esforços possíveis para não ficar presa na televisão e nos vídeos e em série de TV, em coisa assim, tá? Para poder fazer outras coisas mais divertidas da minha vida, como pintar, escrever, desenhar, essas coisas. Não estou fazendo um trabalho impecável, mas estou conseguindo produzir alguma coisa, pelo menos isso, né, gente? Ontem e hoje eu já escrevi, e eu ando escrevendo muito à mão. Deixa eu sair do sol, porque eu já estou começando a morrer de calor. Já estou começando a cozinhar aqui. Eu estou escrevendo à mão, tá, gente? Eu estou amando escrever à mão, certo? Estou amando isso. E estou escrevendo. Eu estou escrevendo meu romance e eu estou escrevendo uns zines que eu vou lançar ano que vem. Então, eu tô querendo só fazer coisas, sabe? Eu não tô pensando... Tava conversando com o meu pessoal do Catarse, assim, sabe? Eu tô escrevendo à mão e aí eu logo crio empecilhos pra minha escrita no rascunho do bagulho, sabe? Do tipo, eu escrevo e aí eu fico pensando, mas a minha concordância aqui não tá certa, talvez eu tenha que corrigir. Não tem que corrigir nada, gente, é o primeiro rascunho, é óbvio que vai ter um segundo que eu vou estar passando a limpo. E aí sim, sabe, talvez precise de uma descrição de cenário, talvez precise de uma cena assim, assado. Na hora do segundo rascunho eu resolvo, quando eu estiver passando a limpo isso aqui, né? Não preciso decidir tudo agora, eu só preciso fazer essa história nascer no papel, tá? Então a ideia é mais ou menos essa, eu quero fazer o primeiro rascunho todo ali, e a ideia é escrever um pouquinho por dia, até agora estou conseguindo manter durante essa semana eu consegui manter um hábito legal de escrita à mão. E eu também estou escrevendo esse meu zine, tá? Que vai ser um lance meio autobiográfico, e é isso. Eu estou fazendo o rolê, e eu estou querendo ainda essa semana, agora, trabalhar bastante nessa questão administrativa, criativa e dos meus projetos. Depois disso, eu vou precisar começar a colorir páginas de novo, porque eu tenho os trabalhos que eu tenho que terminar até o final do ano. E eu tenho que pagar minhas contas também, né? Porque nada disso que eu tô fazendo até agora está pagando minhas contas.
Os figurinos eu cobrei, obviamente, tá, gente? Só não é um dinheirão que, meu Deus, vai me tirar do sufoco. Mas de resto, tudo que eu estou fazendo é investimento do meu próprio tempo, tá? E uma expectativa para o futuro de talvez comercializar isso. E eu tenho para esse zine que fazer 8 desenhos. E eu estou terminando os desenhos 3 e 4 hoje. Eu ainda não comecei eles, eu vou fazer agora, depois que eu terminar esse vídeo, terminar de gravar esse vídeo pra vocês. E aí, amanhã, eu tô fazendo a parte de esboço só. Eu só tô esboçando a primeira edição toda, do primeiro volume toda desse zine. E aí depois, durante essa semana, eu ainda tenho que fazer a arte final, que vai ser bem rápido. E tem que começar os esboços do segundo volume, sim, são 2 volumes. E assim, esses zines, gente, eles são para um trabalho da faculdade. Então eu preciso entregar eles prontos até o final do mês. E como essa próxima semana vai ser a última que eu vou ter mais livre, sem trabalho de colorização para ficar me atrapalhando, eu preciso fazer o máximo que eu posso dele agora. Amanhã eu vou começar o vlog da semana que vem, então vamos ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos. Então, assim, gente, deixem um joinha se vocês gostaram, se vocês quiserem acompanhar minha jornada aí, tentando reencontrar a minha criatividade, na verdade, a minha produtividade, né? A minha produtividade criativa. Eu estou tentando reencontrar a minha produtividade criativa. Se vocês quiserem me acompanhar aí nessa jornada, eu acho que eu arrasei essa semana, não sei vocês, mas assim, eu sei que eu não mostrei muita coisa pra vocês aqui, porque são coisas também que não é pra mostrar agora, entendeu? Mas a minha produção de realmente fazer os bagulhos realmente foi boa. Então, eu tô muito feliz com o resultado dessa semana. O meu trabalho, esse meu trabalho criativo, ele vai ser um trabalho de formiguinha e o caminho até lá vai ser um pouco longo, tá? Então, pra vocês, talvez pareça que eu não tenha produzido nada, mas eu produzi, gente. Eu produzi bastante essa semana, eu arrasei. E é isso, tá? É isso. E, meu Deus do céu, tá uma confusão esse encerramento, gente. Beijos, tchau, chega de falar, como eu tô uma matraca hoje. Tchau, gente, até semana que vem.